E aí galera, tudo bem? Aqui é o Augusto da Oficina da NET e hoje vou trazer para vocês o review do Cougar Phantom, que é um headset da Cougar. Ele é um dos headsets de entrada da marca, porém ele tem uma performance muito boa, principalmente pelo preço. Ele compete diretamente com headsets como o G332, que a gente já fez review, link aqui em cima, e também contra o HyperX Cloud Stinger, que é um outro headset que custa basicamente o mesmo preço de R$300, que a propósito é o preço do Phantom. Então vamos ver como é que o Phantom se sai, principalmente em comparação com o G332, que eu mesmo fiz review, e vamos ver se vale ou não vale a pena esse headset aqui da marca, por R$300. Então, bora pro review! Vamos começar então pela construção externa do headset. Ele conta com 4 tipos de materiais: couro sintético, plástico, metal e tecido. O couro está presente na headband e nas earpads também. Já o plástico está presente em vários lugares, como aqui na frente, onde tem o nome do headset, aqui nas laterais, na ear cup, e também em algumas partes estruturais do fone. A gente vai ver um pouquinho melhor mais pra frente. O metal está presente na parte interna da headband, ou seja, ele faz parte da estrutura do arco do fone. O plástico também está presente tanto na estrutura quanto nas ear cups. E o tecido está presente na parte interna das earpads, que serve para, digamos, aconchoar a sua orelha caso ela encoste no driver, o que provavelmente não vai acontecer. Este headset tem um feel bem premium, digamos assim. Ele parece muito bem construído e ele não range enquanto a gente mexe. Ele não tem aqueles sons de plástico estralando. O único som que eles fazem é os sons de próprio movimento que ele tem da própria folga de ajuste para a cabeça, né? Então, esse tipo de barulho que vocês estão escutando agora, qualquer headphone faz que tenha essa folga, e essa folga não é um defeito. Ela serve para ajudar você a ter uma experiência mais confortável enquanto usa o headset. O metal presente no arco do fone é bem rígido e também grosso o suficiente para dar uma boa rigidez estrutural para o fone. Ele não torce facilmente e nem dá a impressão que vai quebrar nas próximas 5 horas de uso, o que acontece com alguns outros fones, que era o caso que eu comentei no G332. A parte de courino é difícil dizer quanto tempo exatamente ela vai durar, afinal eu não tenho ele há tanto tempo. Porém, eu sei que esse fone aqui tem mais de 6 meses de uso, 3 deles sendo comigo. E até o momento o courino se apresenta perfeitamente igual a quando eu tirei ele da caixa a primeira vez. Então, aparentemente, está passando no teste do tempo. Mas, como eu falei, 6 meses não é muito tempo se tratando de um fone. Então, temos que ver daqui, digamos, a mais 6 meses, como é que ele vai estar presente. Como eu já falei em outros reviews também de outras marcas, sugiro que comecem a usar tecido ao invés de courino nas earpads. Isso sem dúvidas vai garantir uma longevidade muito maior, tanto para as earpads quanto para a parte da headband. E aí vocês não terão tanto problemas com consumidores reclamando e vocês provavelmente terão um tecido mais confortável à pele também. Há 2 maneiras de distinguir qual é o lado direito e esquerdo do fone. Uma delas é aqui nessa plaquinha plástica que está na parte interna da headband. Outro jeito de descobrir é ver onde é que está a entrada do microfone, que sim, o microfone do Cougar Phantom é removível, o cabo não. Falando em microfone, aqui está ele. Então vamos botar ele no headphone. Então, como eu falei, o microfone é sim removível e você pode tornar ele tanto em headphone quanto um headset. Falando em qualidade de microfone, escuta aí como é que o microfone fica quando a gente usa ele diretamente no Windows, sem nenhum tipo de equalização. Então, como vocês podem escutar, o som do microfone do Cougar Phantom não é muito melhor do que o do G332. Ainda assim parece um pouquinho radinho de pilha e tem bastante chiado, o que eu não esperava escutar. É um fone ainda de R$300, então eu não esperava a qualidade de estúdio, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor sim. Talvez com um pouquinho de ajuste lá na hora de, digamos, tunar o som do fone, ele consiga ter um desempenho um tanto quanto superior. Mas, no momento, este é o desempenho e não há nenhum tipo de processamento nessa gravação. Então, esse é o áudio do Cougar Phantom no seu microfone. E aí, o que achou do som? Gostou, não gostou? Comenta aí embaixo e me diz o que vocês acharam. Agora vamos falar um pouquinho da parte de conforto do fone.
As earpads são sim grandes e a parte interna delas é feita de memory foam. É um é um material muito bom e extremamente flexível, então vocês podem ver aí na tela de vocês que quando eu aperto as earpads, elas voltam praticamente instantaneamente para o lugar. E isso causa uma experiência de uso muito boa durante longos usos. Eu usei o fone, teve um dia que eu usei acho que por 5 horas seguidas e não tive desconforto nenhum, então provavelmente você não terá nenhum desconforto também. Aliás, o fone tem regulagem de altura também, e a regulagem é feita de metal, então provavelmente você não terá nenhum problema ao regular o fone de quebrar, alguma coisa assim, que eu já vi acontecer em outros fones que usam regulagens de plástico. A Kohler também incluiu outro set de earpads dentro da caixa, que elas são um pouco mais finas, digamos assim. Elas são feitas do mesmo material, só que uma é um pouco maior e a outra um pouco menor. Use a que ficar mais confortável para você. Já na headband, ela é sim estofada na parte interior, também de memory foam, porém a camada é um pouco fina, então é ali que talvez você sinta um pouco de desconforto. Afinal, depois de muitas horas de uso, você sentirá um pouquinho a parte interna da estrutura da headband. Em geral, eu achei o fone muito confortável e não tenho nada a reclamar. Eu, por exemplo, não tive problemas das minhas orelhas encostarem nos drivers do fone, e nem ninguém aqui no escritório. Mas pode acontecer em alguns casos, tem algumas pessoas que realmente acabam encostando a orelha na parte interna do driver. Agora vamos falar um pouquinho da qualidade sonora do fone. Começando em músicas, ele toca extremamente bem. Ele tem um design semi-aberto e não fechado como a maioria dos fones gamers. E isso traz um destaque bem interessante para o som dele quando você escuta ele pela primeira vez. Afinal, quando você olha para ele, tudo meio que indica que ele parece fechado, mas ele não é. Ele é semi-aberto. A sua naturalidade é muito boa, principalmente comparado ao G332, que é seu competidor direto, assim como o Cloud Stinger. Ele não tem nada de som abafado, ele não tem frequências que atrapalham as outras, ele também não tem nenhum pico que seja desagradável ao ouvido, pelo menos não ao meu. Eu não tive problema nenhum em transicionar entre uma HD 650 na minha casa para o Cougar Phantom aqui no escritório. Ele realmente tem um som muito bom pelo preço e garanto que você não vai se decepcionar nem um pouquinho, ele não deixa nada a dever. Isso não se aplica somente a músicas, isso se estende a jogos também. Ele se sai muito bem em jogos e pode ser que parte disso seja para ele não contar com nenhum tipo de emulação 7.1. É só plugar e jogar, ele sai tocando perfeitamente bem direto do computador de vocês. Aliás, recomendo que vocês usem sim o extensor de cabo que vem incluso na caixa. Não, ele tem um módulo de som sim, mas ele não tem simulação 7.1. Então pode usar sem medo que não vai estragar o som. Comparando esse fone em questões de som com outros fones que competem diretamente com ele, G332, Cloud Stinger, ele destrói a competição. Sério. Eu escutava os dois e eu achava que os dois eram bons fones comparado ao que a gente tinha aqui antigamente, mas comparando os dois com esse daqui, por R$300, galera, o som dele é muito superior aos outros dois. Se você quer isolamento acústico, talvez um deles seja melhor para você sim, mas quando se trata de qualidade sonora, o Phantom é melhor sim, não tem o que dizer. Assim. A gente fez um roundup aqui no escritório, teve 3, 4 pessoas escutando o fone e realmente ele é superior. Então, se você está preocupado somente com qualidade sonora e não precisa muito de isolamento acústico e você quer um fone até R$300, recomendo fortemente o Cougar Phantom, ele vai lhe agradar muito. Se tratando de funções integradas, ele infelizmente não tem nenhuma. Não tem como mudar o volume diretamente nele, nem como mutar o microfone. A única possibilidade de função integrada que ele tem é se caso você use o cabo extensor incluso na caixa, você tem a opção de mutar o microfone diretamente ali no botãozinho. Mas é a única função que tem, o resto tem que ser tudo diretamente feito pelo Windows ou por um atalho no teclado. Mas, se isso é algo importante para vocês, e se vocês estavam buscando isso, o Phantom não tem. Assim como ele também não tem nenhum suporte a software. Ele usa cabos de entrada P2 e P3. P3, caso você use o cabo curtinho que vem incluso na caixa, ele tem 3 polos. E P2, caso você use o extensor, e aí você tem 2 saídas. Uma saída para o fone, uma saída para o microfone. Então, nada de entrada USB para o Cougar Phantom.
Então, qual é o veredito do Cougar Phantom? Vale ou não vale a pena comprar ele? Bom, vocês escutaram o microfone dele, vocês podem comparar o microfone dele com o microfone do G332, por exemplo. Vocês provavelmente vão achar o microfone dele melhor, assim como eu achei. E infelizmente eu não consigo exibir para vocês o som que ele reproduz aqui dentro, mas eu posso lhes garantir que esse som é muito mais natural e tem muito mais qualidade do que os outros dois fones que competem diretamente com ele, Cloud Stinger e G332 da Logitech. Recomendo muito, super indico esse fone. Este fone por R$300 é realmente uma ótima opção no mercado e pode ser que ele vai competir diretamente com os fones da Galaxy, que são o Chanova, se eu não me engano, eu acho que esse é o nome. Vocês podem conferir os reviews dos fones da Galaxy lá no Adrenaline, o Wellington Diesel, o Eto, tá fazendo review deles. Quem sabe a Galaxy manda para nós pra gente fazer alguns reviews também. Galaxy, fica o aviso. Esse fone é realmente muito bom, me impressionei bastante e eu gostaria de ter trazido esse review antes para vocês. E arrependo de não ter feito antes, ainda mais sabendo que esse fone estava disponível para mim por tanto tempo. Então, recomendo, super indico esse fone e vale realmente muito a pena comprar ele. Então, gostaram do review? O que acharam do Cougar Phantom? Vocês já experimentaram ele? Comentem aí embaixo também. Se tiverem dicas de reviews de outros fones para trazer, por favor, falem para nós. A gente está sempre procurando dicas de o que vocês querem que a gente faça review. O que vocês quiserem e a gente conseguir, vamos trazer para vocês. Se inscrevam aí no canal, sigam a gente lá no Instagram. Estamos chegando perto dos 100 mil inscritos, então seja parte desse clube, 100 primeiros mil. E valeu, pessoal. Até o próximo review.